Boa noite, meus clientes que são servidores do município de Macaé. Hoje nós tivemos o julgamento do IRDR. Como vocês sabiam, era um IRDR que tinha uma decisão de suspensão dos processos. E esse IRDR era para tratar específico quanto à questão da progressão funcional. E mais específico ainda para saber se era aplicável a exigência do número de vagas para conceder essa progressão funcional. Nós temos no município de Macaé, na Lei 196, uma progressão chamada horizontal e uma progressão vertical. Essa progressão vertical, ela lá na lei está mais específica como promoção. E o IRDR hoje, ele deu uma decisão que foi favorável, parcialmente, mas ela precisa ser interpretada ainda um pouco melhor e, na verdade, a gente precisa aguardar que essa publicação do julgamento seja feita no site do tribunal, porque aí nós teremos de fato o inteiro teor dessa decisão. Mas eu, a pedido de vocês, estou deixando aqui um esclarecimento breve ainda, é uma síntese, é uma coisa ainda inicial e talvez a gente ainda precise, conversar um pouco mais para saber quais serão de fato aí os próximos passos. Quem é meu cliente sabe que eu já falava sobre esse RDR e que a decisão dele poderia somente ser nessa linha, se fosse tanto favorável quanto se fosse desfavorável. Mas, dizendo claramente o que ficou decidido com a tese vencedora do julgamento, ela diz o seguinte: a progressão horizontal, ela é automática. Então, isso está pacificado. Ela é automática e ela não exige o requisito da vaga. E, inclusive, já pacificou que ela não exige a dotação orçamentária, que é uma coisa sempre utilizada pelo município nas suas teses de defesa. Agora, quanto à progressão vertical ou promoção, como está lá no artigo 50 da lei, de forma textual, ela diz o seguinte, essa tese vencedora hoje do IRDR, ela diz que a exigência da vaga é sim um requisito válido, que precisa existir e precisa ser observado essa exigência do requisito da vaga. Com isso, toda progressão hoje vertical vai precisar da exigência da vaga. O que vem depois disso, então? Eu acho que duas principais dúvidas vão começar a existir nesse primeiro momento. A primeira dúvida é o seguinte: então, e agora? Como faremos? Faremos, na verdade, continuar nesse limbo, porque a decisão, embora ela reconheço o direito à progressão, que é uma coisa que eu também já falava antes, para quem é meu cliente, sempre já me ouviu falar isso, que o direito à progressão ia ser reconhecido, e ela reconheceu o direito à progressão, assim como está na lei, tanto horizontal quanto vertical. O requisito horizontal está pacificado. Agora, no horizontal, ela diz o seguinte: o requisito da vaga é válido, não pode ser substituído pelo decurso do tempo, que era uma tese que a gente utilizava nos nossos processos também. Porém, ele disse o seguinte, que essa exigência da vaga tem que ser cumprida pelo município. E aí, nós caímos num novo limbo, que a eficácia dessa decisão vai passar não por uma imposição judicial nos processos, ela vai passar por uma decisão de cumprir ou de realizar a progressão do município. E isso vamos continuar na mesma em relação à progressão vertical. Por quê? O desembargador relator, ele deu 3 opções. A primeira opção seria um manejo político, ou seja, manejar as questões políticas, os vereadores do município, ou sensibilizar o próprio prefeito, para que realizasse essa progressão vertical em prol dos servidores. A segunda opção seria a movimentação sindical. E aí nós vamos passar a bola para o sindicato e ele vai poder talvez fazer esse manejo aí junto à prefeitura e ao executivo.
E a terceira opção seria um mandado de injunção, se for cabível. E aí tem que fazer toda uma análise do mandado de injunção, se é cabível nesse caso, e quem teria legitimidade para ingressar com o mandado de injunção, mas é um outro assunto e eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo. Mas, resumidamente, é isso. A decisão foi parcial e ela já definiu aí as questões tanto para progressão horizontal quanto para progressão vertical. Mas que isso fique claro, essa decisão só tem bom efeito para quem ingressou na justiça. Porque quem não ingressou na justiça, a vida vai continuar como está, sem progressão horizontal ou sem qualquer progressão vertical também, ok?